Olá, hoje nós vamos falar sobre aceleração. Na nossa agenda hoje vamos falar sobre aceleração, que é aceleração, interpretação gráfica da aceleração, aceleração constante, queda livre, aceleração, materiais, resultados, conclusão. A aceleração ela está ligada à variação do movimento. Define-se a aceleração média como sendo a variação da velocidade em função do intervalo de tempo. A unidade no Sistema Internacional de Unidades é metro por segundo ao quadrado e a sua dimensão é L vezes T elevado a menos 2. Interpretação gráfica da aceleração. Considere o primeiro gráfico acima. Nós temos um objeto que está com a velocidade positiva no intervalo entre t igual a zero e t igual a t5. Observe aqui no gráfico abaixo, no intervalo de tempo 0 até t5. Quando a aceleração é positiva, ou seja, quando o gráfico está acima da linha do tempo, nós temos que o objeto está com a velocidade positiva, portanto, ele está acelerando. Nesses casos aqui nós temos a aceleração e aqui temos a aceleração. Observe entre T1 e T2, a velocidade é constante porque é uma linha horizontal. Entre T1 e T2, a aceleração é zero, portanto o objeto está com um movimento constante. Entre T2 e T3, a velocidade ainda é positiva, porém aqui vemos que no gráfico a aceleração é negativa. Portanto, o objeto está reduzindo a velocidade, portanto, ele está freando. Entre T3 e T4, veja que está positivo, então ele está acelerando. Entre T4 e T5, a velocidade está diminuindo, a aceleração é negativa, então ele está freando. Então, quando o objeto está se movendo à frente, marchando à frente, velocidade positiva. Se a aceleração é positiva, ele está acelerando. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula. E se a aceleração estiver negativa, é porque ele está freando. De forma similar, a gente tem que entre T6 e T9, ele está com velocidade negativa. Entre T5 e T6, veja que a velocidade é zero, portanto a aceleração também é zero. Vamos olhar agora o que acontece entre T6 e T9. Nós temos aqui velocidade negativa e sabemos que, como a velocidade é negativa, ele está dando uma marcha ré, ele está voltando. Muito bem. Vamos analisar aqui entre T6 e T7. A velocidade aumentou, no sentido que ela está ficando mais negativa. Portanto, a aceleração aqui é negativa. Se a velocidade está ficando mais negativa, significa que ele está acelerando. Entre T7 e T8, a velocidade é constante e a aceleração é zero. Entre T8 e T9, o que se observa é que a velocidade que estava mais negativa está ficando menos negativa. Portanto, ele está aqui com uma aceleração positiva, portanto, ele está freando. Por que está freando? Porque se a velocidade é negativa, significa que se eu sou o referencial e eu orientei positivamente para minha frente, ele está voltando, ok? Velocidade negativa. E aí, o que acontece? Se a velocidade é negativa, ela está ficando quase zero, deixando de ser mais negativa, ficando menos negativa, significa que ele está freando. Aceleração constante. Em um gráfico de aceleração pelo tempo, a área da figura delimitada pelos eventos fornece a variação da velocidade. Portanto, a área, como vai ser um intervalo de tempo vezes a aceleração, é a área,
e isso é a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Portanto, passando V0 para o lado direito, nós vamos ter essa expressão que descreve que a velocidade varia linearmente com o tempo. Bom, com essa função a gente faz um outro gráfico da velocidade pelo tempo. Perceba que no evento 1 nós temos no instante de tempo t1, velocidade, no instante t2 outra velocidade, e aí nós temos o seguinte, a figura vai ser um trapézio, onde aqui é a base menor, base maior, aqui a altura. Então nós temos que a área da figura, que é o deslocamento, é base menor, que é V0, mais base maior, que é V, dividido por 2, vezes a altura, que é o intervalo de tempo. Porém, se eu pegar agora essa expressão, colocar aqui no lugar do V e desenvolver ela, nós vamos ter que o deslocamento é a velocidade inicial vezes tempo, mais metade da aceleração vezes tempo ao quadrado. Portanto, a gente percebe que o deslocamento é uma função quadrática do tempo. Outra possibilidade é passar V0 para cá, vai ficar V menos V0, e pego a aceleração, passo para baixo. Nós vamos ter que o tempo é V menos V0 dividido pela aceleração. Se eu substituir nessa expressão e desenvolver, nós encontramos que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Queda livre. Torricelli estudou inicialmente esse problema e ele achou que em intervalos de tempos iguais, o objeto percorreria deslocamento e distâncias seguindo a ordem dos números naturais, 1, 2, 3 e assim por diante. Galileu mais tarde foi estudar esse problema e considerou e analisou esse problema. E ele sabia que, analisando o movimento de um objeto rolando num plano inclinado, ele ia com o quadrado do tempo. E por meio desse raciocínio ele percebeu o seguinte, vamos imaginar que no primeiro segundo o objeto ele ande 1 ao quadrado. No tempo seguinte, ele andaria 2 ao quadrado, que seria 4, subtraindo do 1 dá 3. No tempo seguinte, seria 3 elevado ao quadrado, que dá 9, e se a gente subtrair do 4, vai dar 5. Então, Galileu chegou à conclusão que na queda de um objeto, em intervalos de tempos iguais, a distância percorrida pelo objeto segue os números ímpares. Newton estudou esse problema mais tarde e ele, seguindo a lógica que a aceleração é constante, a velocidade é linear com o tempo, o deslocamento segue metade da aceleração da gravidade vezes t ao quadrado. E por meio dessa análise ele mostrou que o raciocínio de Galileu estava correto. De forma similar, a gente vê que a definição da aceleração média não é adequada, porque ela envolve a colocação de dois eventos quaisquer. A melhor definição segue considerando eventos sucessivos, ou seja, no limite que o intervalo de tempo tende a zero. E já vimos que essa é a definição da derivada. Então, a aceleração é a derivada da velocidade. A velocidade é a derivada da posição, a aceleração é a derivada da velocidade. Para essa aula, nós vamos usar o SMAT Studio, a esfera, a régua, tripé, tracker, fita adesiva, computador. Ou, se você quiser, pode baixar esses arquivos aqui, onde esse valor aqui
informa a distância do celular até a esfera caindo, ou seja, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros e 2,5 metros. Para cada um dos vídeos, monte o celular no tripé, coloque a esfera a uma certa altura do chão, inicie a gravação, solte a esfera e analise no tracker. Então, nós vamos pegar para cada um daqueles arquivos citados anteriormente, vamos colocar a origem do sistema de referência no evento 0 e o eixo X alinhado com a direção do movimento. Extrair o gráfico do movimento. Segunda atividade. Considere os eventos 5 e 10. Calcule a aceleração média. Atividade 3. Extrai a função que representa o movimento usando o ajuste parabólico. Atividade 4. Com a expressão extraída do exercício anterior, obtenha a expressão para a velocidade. Atividade 5. Com base no ensaio realizado, qual o valor da aceleração da gravidade? Atividade 6. Abra o aplicativo Arduino Science Journal ou Fifox. Habilite o acelerômetro do celular. Qual o valor que ele está mostrando no seu celular? Conclusão. A variação do movimento está associada à aceleração. A aceleração média é a razão da variação da velocidade pelo intervalo de tempo que ocorre em dois eventos. A aceleração instantânea ocorre quando os eventos são sucessivos, ou seja, a gente pode usar derivada. Movimentos constantes apresentam velocidades constantes, portanto a aceleração é nula. Movimentos variados com aceleração constante, a velocidade é linear com o tempo, enquanto a posição é quadrática com o tempo. Em um gráfico em que temos a aceleração no eixo Y e o tempo no eixo X, a área é numericamente igual à variação da velocidade. A queda livre é um caso particular na qual a aceleração é constante. A aceleração é determinada usando o S-Metstudio, derivando a posição e a velocidade em relação ao tempo, calculando de forma simbólica. A aceleração da gravidade já é definida no S-Metstudio. Basta digitar apóstrofo G, E. Obrigado, espero que tenha gostado da aula e leia a apostila e faça os exercícios e as atividades.